eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu. Oi, mundo! Hoje nós trazemos reflexões da querida Carla Niland e Kátia Martins sobre o envelhecer. Acompanhem. Oi, Carla. Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Nós aqui mais uma vez para falar sobre envelhecer com S, né, Carla? É um envelhecer hífen S. A gente vai envelhecendo, né? Isso aí. Porque é importante que a gente possa ir envelhecendo. Para quem pensa que a vida não pode mudar no pós-60, pós-50, pós-60, tá aqui a super prova. Espera aí, vou botar aqui. Boa noite. Meu nome é Denira Maia e eu estou como coordenadora do Programa de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa. Com 55 anos, eu resolvi trabalhar. Meus filhos criados, eu tenho 2, eu queria ir para o mercado de trabalho. Mas como? Aí fiz o Enem, fui para a FURG, da FURG consegui um estágio na Secretaria da Saúde, mas almejando um contrato com uma terceirizada. Consegui. Incentivada pelos meus colegas, que eu chamo de amigos, eu fiz o concurso. Passei. Com 62 anos, fui chamada no concurso e assinei minha posse. Para ficar mais gratificante, eu assinei a minha posse no Dia Internacional da Mulher. Comecei uma profissão sendo uma pessoa idosa. Meu sentimento, gratidão. Vou botar aqui a nossa convidada, a Denira. Boa noite, Denira. Bem-vinda. Boa noite, é um prazer estar com vocês. Boa noite, Denira. Que ótimo te ver aqui e ver essa tua evolução. É um prazer. Pois é, estava aqui, né? Denira, funcionária pública municipal, coordenadora do Programa Saúde da Pessoa Idosa e entrou no Dia da Mulher aos 62 anos. Sim, assinei minha posse com 62 anos. E aí, além do sentimento de gratidão? Assim, eu nem tenho palavras para dizer, eu agradeço todos os dias, porque eu queria um emprego e eu consegui um concurso. Para mim foi assim um milagre, sei lá. É uma coisa muito difícil de explicar o sentimento. Eu tive muitos colegas, como eu digo, amigos, que me incentivaram muito. E aí eu consegui o concurso e gosto muito do que eu faço. Eu estou como coordenadora e eu gosto muito de trabalhar com a pessoa idosa. Denira, tu é uma inspiração. Eu sempre uso muito teu exemplo quando eu vou falar com outras pessoas idosas e eu escuto aquela velha máxima: mas eu já não tenho mais idade para isso, né? E, na verdade, o momento que a gente está vivendo, a gente pode o que quiser, né? Basta termos disposição e vontade e condições para isso, né? E fala para nós o que foi que te motivou, né, a dar essa guinada na tua vida. Como é que era antes de tu ir estudar para te tornar estagiária e aí vir a ser uma concursada pública? Conta um pouquinho dessa tua trajetória para nós. Eu era artesã, eu gosto muito de trabalhos manuais, então eu fazia muita coisa, assim, nas horas que eu podia, né, porque eu tive um filho com 19, depois um com 39. Então, quando o mais velho já estava indo para a faculdade, eu pensei em começar a trabalhar, né? Mas aí, quando eu entrei para a faculdade, eu estava no segundo, terceiro ano, e aí eu engravidei. Aí comecei tudo de novo, né? Aí, quando o meu mais novo foi para a faculdade, eu fui junto com ele.
Foi aí que eu digo, bom, agora eu vou cuidar de mim, ter uma profissão. E aí foi que eu disse, vou ser estagiária, porque quem daria um emprego para alguém com 55 anos, sem um currículo bom? Aí eu pensei, bom, como estagiária, e aí tive pessoas maravilhosas no meu caminho, e aí eu batalhei por um contrato, né? Meu chefe acreditou em mim e disse, assim que aparecer um contrato, se tu quiser, tu assina. E foi assim. E ele me incentivou a fazer o concurso, e eu fiz o concurso e passei. Aí fiquei terceirizada até me chamarem. Aí, quando me chamaram, eu ainda esperei 5 dias para assinar meu contrato no Dia Internacional da Mulher, para ficar bem marcado. Eu lembro, Denira, que quando nós conversamos pela primeira vez, que eu fui lá na coordenadoria do Programa da Saúde da Pessoa Idosa, tu me disseste que o teu sonho era ter boletos para pagar, né? Era pagar boletos. Era ter uma vida, eu pagar meus boletos, eu ter a minha vida, eu pagar meu aluguel, coisa que eu nunca paguei, ter a minha casa, me sustentar, coisa que eu nunca tinha acontecido. Aí eu peguei e disse para o meu marido, eu vou morar sozinha, quero me sustentar. Claro, no começo ele não gostou, né? Ah, tu tem outro? Não, claro que não. Eu quero ter a minha vida, eu quero me sustentar, saber que eu posso me sustentar. E aí fui morar sozinha. Fazem 4 anos que eu moro sozinha. Aí morei 2 anos de aluguel, paguei meus boletos, condomínio, aí consegui comprar meu apartamento, e aí faz 2 anos que eu comprei o apartamento, e eu moro sozinha. Ele mora num apartamento, eu moro no outro. Foi uma guinada e tanto, hein? É. Pois é, eu fico pensando, é tão difícil para nós, mulheres, para as pessoas em geral, muito mais para as mulheres, quando a gente chega aos 60 e precisa mudar a vida, a gente se assusta um tanto. E tu te encheu de coragem, independente do receio que tivesse. E sim, foi né? lá. Porque sempre dá um medo, né? Dá um medo, né? Olha aqui, ó, vou ter que trazer alguns comentários aqui, tá? Aqui temos a Cris dando boa noite, a Claudane dizendo aqui, boa noite, que inspiração. A Carla Bacedo, boa noite, convidadas. A Carla Diniz diz, eu precisava muito ouvir essa história de inspiração hoje, então já vamos agradecendo, né? A Cris também, que inspiração. A Valmira diz parabéns, Denira. A Beatriz diz, deu um olá, pessoal. A Valmira bota motivação pura. Uma história linda, diz a Valmira. A Beatriz diz, sabe a decisão, né? E acredito também que foi uma sábia decisão. Como é que foi, mas eu não posso deixar de perguntar, como foi a recepção das pessoas, Denira? Porque, às vezes, a gente está muito preocupado com o julgamento das pessoas, né? Pensar, enfim, como é que foi esse momento de transição da tua vida? Depois a gente vai voltar para a Kátia, tá, Kátia? Mas eu acho que a gente pode... Não vamos explorar muito a Denira. A Kátia sabe, eu sou nervosa, fico nervosa, não estou acostumada a falar assim. Mas faz 3 anos que em outubro eu dou esse depoimento, porque eu acho que é para até encorajar as pessoas que acham que já não tem mais mercado de trabalho. Então, eu penso nisso, eu digo, não, eu vou dar esse depoimento que eu sei que vai inspirar as pessoas. Vai dar esperança também para quem acha que não tem mais idade para certas coisas, né? Então, aí a primeira vez que eu fui dar o depoimento,
eu estava trabalhando no CAPS, e aí eu digo, ai, será que eu falo para as pessoas idosas que eu estou morando sozinha? Será que eles vão... Aí entra o julgamento, será que eles vão gostar? Como é que eles vão me enxergar depois? Aí eu falei com as psicólogas, falei com a assistente social. Ela disse, claro que tu tem que dizer isso, porque é uma coisa até para inspirar também, porque às vezes as pessoas moram juntas e não estão se dando bem, ou cada um pensa de um jeito, né? E de repente tudo muda e fica até melhor, né? Aí eu dei o depoimento e todo mundo aceitou muito bem, pelo menos que eu saiba, ninguém me julgou mal. Todo mundo acha legal e não sei se é por causa da idade também, eu acho que se fosse um casal mais novo, eu já não, teria ciúmes, teria isso, teria aquilo, mas no nosso caso está muito bom, está ótimo. Denira, deixa eu te fazer uma pergunta. A Denira deu uma guinada de vida, né? Ali começou essa guinada aos 55, né? Quando foi estudar, foi ser estagiária. E aí, aos 62, deu uma outra guinada, que foi ser servidora pública municipal, poder se autossustentar, né? E, comprou o teu apartamento, conseguisse comprar agora o teu apartamento. Eu te acompanho no Instagram e vejo os teus stories lá, tu escolhendo qual óculos solar para combinar com a roupa, sempre muito faceira, né? Mas a Denira, ela também gosta de outras coisas, além de trabalhar, né? Tu viaja, tu vai a festas, ela colocou sábado, que era o dia de cuidar a pele, ela fazendo uma máscara facial lá. E como é que tu sempre foi assim? Isso foi após a maturidade que tu foi adquirindo essas vontades, esses hábitos? Como é que é isso? Como é que se deu isso? Não, eu sempre fui muito vaidosa, desde pequenininha. A minha mãe dizia, quando eu acordava, eu dizia, eu quero uma saia de armação e sapato novo. E ninguém podia me tocar, porque eu chorava, porque eu não podia me amassar, eu não podia me sujar, então aí me chamavam de milionária. E eu chorava, não sei o que eu pensava que era ser milionária. Então eu sempre fui vaidosa. Só que com a idade, eu não sei, eu estou me achando melhor agora do que quando eu era mais nova. Não sei, eu acho que isso é de cada um, né? Então eu gosto muito de manhã. Talvez, Denir, o nome disso seja sabedoria. Pode ser, né? E também eu me senti, tipo, autossuficiente, vamos dizer. Viva. Né? E eu gosto muito de rede social. Todas as manhãs, eu boto uma foto com o look do dia. Adoro me arrumar. Eu me arrumo para ir trabalhar como se eu fosse para uma festa, eu acho. Claro, não com roupas de festa, mas maquiada, eu faço escova todos os dias, eu me acordo 4h30 da manhã. E saio às 7h30. Ela leva 3 horas. Bem pertinho da secretaria. Então, eu levo 10 minutos para chegar ali. Então, eu gosto, eu procuro, que roupa eu vou botar, que óculos eu vou botar, eu tenho coleção de óculos, que óculos, a minha fantasia está pronta para amanhã, que amanhã eu vou me vestir de bruxa na secretaria, aí vou passar nos setores, gosto dessa brincadeira. Na Páscoa eu me vesti de coelhinho, andei por todos os setores da secretaria, e eu gosto bastante. Ó, aqui a gente tem a Kátia, lá do Rio, presente, a gente estava com a Carla também lá do Pará, pessoas de Porto Alegre, de Rio Grande. A Kátia diz, uma honra poder ouvir e aprender com vocês, gratidão. E a Cris diz que escutar a Denira hoje é o universo me respondendo. Bem, tá?
Eu acho que quando tu tá falando agora, Denira, tu estava comentando, e eu fiquei pensando que a descrição que tu faz é do viver o agora, do estar no presente, de se fazer presente e viver no presente. Esta impressão esse é o sentimento que eu tenho com tua fala. É o estar presente e vivendo o presente. Talvez essa seja uma receita importante, né? Para a gente poder pensar um pouco mais de como a gente pode lidar com a passagem do tempo e com a experiência que o tempo vai nos trazendo. Que parece, Kátia? Tu estava falando e eu estava pensando na tua fala, né? E a Denira, ela mostra isso, né? De como viver a vida, o presente, que a idade para ela não foi um fator que a fizesse desmotivar, desistir, muito pelo contrário, né? Ela não é agora. E essa realidade da Denira é a realidade de muitas pessoas idosas, porque depois que vêm os filhos criados, que vêm os netos, quem tem netos, por exemplo, vê ali a oportunidade de fazer algo por si e para si, né? Eu li uma matéria, eu vou pedir licença para vocês, porque é uma leitura bem rapidinha, tá? Que a Cláudia, do Bom do Alzheimer, compartilhou, e eu até coloquei nos meus stories, que é assim, ó, aos 80 anos, a aluna da Universidade de Brasília, UNB, Olímpia Gomes de Santana Nunes, leva o marido com Alzheimer para as aulas. Uma história de dedicação, amor e aprendizagem contínua. Eu não podia deixá-lo em casa sozinho, então pedi autorização para trazê-lo comigo. Conta a Olímpia sobre o companheiro José Pereira Nunes, de 73 anos, diagnosticado com a doença de Alzheimer. Depois tem a matéria completa, só trouxe uma pincelada. Não vou entrar no outro viés, que essa é uma reportagem que traz vários, né? Mas vamos pegar o fato dela, que com 80 anos, ela passou no vestibular do 60+, da UNB, para o curso de turismo, né? E mesmo ela tendo um companheiro, um marido com Alzheimer, com 73 anos, como ela não tem quem cuide, é a responsabilidade dela, os cuidados com o marido, ela teve que pedir autorização na universidade, né, para poder cursar. E na matéria, depois que eu li, a universidade abraçou a causa, né, autorizou que ela poderia levar. Os colegas de aula ajudam ela em relação ao marido, ele fica sentadinho perto da janela para não atrapalhar a aula. Mas o que eu quero dizer com isso? Que ela, com 80 anos, não desistiu. Não desistiu por ter 80 e não desistiu por ter que cuidar do marido. Olha, eu preciso cuidar do meu marido, mas eu também preciso cuidar de mim. E o cuidar de mim está em eu querer fazer uma faculdade, né? O cuidar de mim da Denira foi ela procurar a independência financeira dela, ter a casa dela, dar conta da vida dela, né? Cada um achou um jeito de cuidar de si. Uma começou lá nos 55 e foi galgando aos pouquinhos, a outra começou agora aos 80. Então, isso mostra que idade não é fator, né? Não é fator para a gente recomeçar, para a gente realizar sonhos, para cuidarmos de nós. Né, Denira? Sim, qualquer idade, não tem limite, né? Mas vê, né? Talvez a gente tenha que ter mais intensamente esse tipo de divulgação do quanto mulheres e homens, enfim, estão buscando após os 60 realizações, vida, intensidade. A gente tem uma ideia, a sociedade tem um problema com essa questão do envelhecer com C, que talvez seja a percepção da finitude.
Se a finitude está aí, porque ela está aí todos os dias, não importa a idade que se tenha, e a gente vai se apropriando dela, o dia, o momento, a vida, ela se torna mais valorosa. O instante que estamos vivendo deveria ter um valor maior. Viver tem que ter valor, estar presente tem que ter valor. E acho que a Denira traz isso com o exemplo, a vida dela, com o funcionamento dela, seja da vaidade, levantar às 4:30 da manhã para se arrumar, de se sentir linda e maravilhosa, cheia de vida e em plenitude, porque o que tu falaste, Denira, é plenitude, né? Tu te sente plena. E esta outra que tu trouxesse, Kátia, também se sente plena. Me lembrou muito as mulheres jovens que levam o bebê para a universidade, vão com o seu bebê pendurado. Todo mundo cuida um pouco, todo mundo ajuda um pouco. Tem várias situações que é o professor segurando o bebê, e a criança está ali nessa relação social, que eu acho bem importante, que se tenha este espaço para que as coisas aconteçam numa universidade, porque as limitações estão aí colocadas, as pessoas estão superando limitações, né? Com certeza, né, Carla, deixa eu só fazer um parênteses, né? Essa história que eu contei desta senhora de 80 anos, né, e a Denira, além da plenitude, além do viver, elas têm uma outra questão em comum, o acolhimento, né? A senhora da Universidade de Brasília foi acolhida pela universidade, foi acolhida pelos colegas. A Denira foi acolhida pela instituição naquele momento que ela estava trabalhando, acolhida primeiramente como estagiária, que depois recebeu o incentivo para se tornar da terceirizada, né, Denira? E depois recebeu incentivo para, vai lá, faz o concurso, te inscreve, né? Então, eu acho que essa questão do acolhimento também, né, como a sociedade te inclui e te acolhe, é um fator preponderante, vamos dizer assim, além da tua força de vontade, para que tu possas desmistificar os 60 mais, né? Sim, o acolhimento foi muito importante. No meu caso, foi muito importante. Porque aí tu vê que tu é capaz. Porque quando eu comecei mesmo na secretaria, eu não sabia. Eu tinha que mostrar que eu era capaz para poder conseguir o que eu queria, o meu sonho, que era um emprego, né? E aí foi que o meu chefe, não, tu é capaz, quando tiver um contrato, se tu quiser. E foi o que aconteceu. E depois me incentivou a estudar, a fazer, primeiro me inscrever, e depois ele chegava, e aí estudasse, que eu ficava ao meio-dia na secretaria, e ele, tu estudou? Dá uma lida, estuda, que tu é capaz de passar. Ele me incentivou até para estudar, para eu fazer a prova, e graças a Deus eu passei. A Cris está dizendo, hoje a gerontologia está aqui prestigiando a Kátia Martins, que é a nossa referência. Somos 3 prestigiando uma colega e essas mulheres maravilhosas. Ai, que bonito isso. E a Carla lá em cima antes disse que bom que autorizaram. Eu acho que essas questões que vocês estão trazendo do acolhimento, ela é sempre importante, mas tem algo que me chama a atenção para além do acolhimento. O desejo. A Denira falou em desejo, essa pulsão de vida, esse desejo de fazer. Claro que o ambiente, o acolhimento, ele faz toda a diferença, porque reafirma o lugar do desejo, né? A Beatriz está dizendo aqui, a questão do acolhimento é fundamental, mas infelizmente não é a regra. O etarismo é uma crueldade terrível. É verdade. Beatriz, né, falando ali sobre etarismo,
a cada 2 pessoas, uma sofre etarismo. Né? A cada 2 pessoas, uma sofre etarismo. Então, acontece muito. Até em universidade eu já vi histórias de pessoas idosas que desistiram do curso, né, por causa do etarismo que sofriam. Vi pessoas idosas como vi pessoas 40 a mais, né, com 45, 46. Eu lembro que até saiu, acho que no Jornal Nacional, uma reportagem a respeito disso, que uma mulher de 45, 46 anos havia desistido da faculdade por causa do etarismo que ela sofria, tanto por parte dos colegas, quanto por parte dos professores, né? Então, tudo isso é fator que faz a pessoa, será que eu sigo em frente? Ou será que eu paro por aqui? Eu acredito, Denira, que tu deves ter passado por várias reflexões, né? Durante esse teu percurso, se valia a pena. Acho que teve várias vezes que talvez tu tenha tido ali titubeado. Será que eu estou no caminho certo? O que será? Conta um pouquinho para nós disso. Por incrível que pareça, não. Não? Que ótimo, não, é uma exceção à regra. A minha determinação era tanta que eu não senti em nenhum momento. Nesses 13 anos que eu estou na secretaria, nunca senti. Ao contrário, eu lidava muito com estagiários e jovens, né, 17, 18 anos, e sempre me dei muito bem com eles. Não sofri em nenhum momento. Mas vê, aqui pode ter uma exceção. É uma exceção. Deveria ser a regra, não exceção. Deveria, né? A Carla, claro. A Carla diz aqui, sofri etarismo aos 45 na internet. Atriz, desisti do curso de artes quando ainda era professora nessa mesma instituição, por causa do etarismo, num curso de artes, né, que deveria, a gente imagina, pessoas mais abertas, né? Aí a minha pergunta para vocês e para o público que está nos assistindo, será que a autoconfiança poderia romper esse aspecto do etarismo, esse preconceito? Será que a autoconfiança de 50 mais, 45 mais, 60 mais poderia romper com o etarismo? Pois é, eu não sei. De repente, pode ter sido isso. Ou a minha determinação, o meu desejo, a minha vontade era tão grande que eu não via. Nem percebeu. Pode ser. Se sofreu, nem percebeu. Pois é. Né? Mas E esse também é um dos papéis da gerontologia, né? A questão da educação. Não na educação de ir para uma sala de aula dar aula, que também faz parte, né? Mas no sentido de conscientização da sociedade, né? Da desmistificar a questão do envelhecer com C, que tem um peso muito grande, como a Carla falou, de finitude. Muita gente acha assim, agora completei 60 anos, estou na reta final da minha linha do tempo, né? Então, eu já não tenho mais tempo para ir para uma faculdade, eu não tenho mais tempo de vida útil, vamos dizer assim, para fazer um concurso público, porque já vão me eliminar por causa da minha idade. Eu não tenho mais condições de fazer viagem, porque vão me olhar torto, que essa pessoa pensa que para estar fazendo turismo. Estou dizendo assim, coisas que passam na cabeça das pessoas, né? E a gerontologia vem para fazer essa conscientização, que o envelhecer, né? A gente deveria trocar o C pelo S para envelhecer sendo. E por isso tem a palavra pessoa na frente da palavra idosa, para lembrar que somos pessoas, e como pessoas, né, nós podemos tudo que a gente quiser. Claro, tem coisas que a gente quer que não convém, mas a gente pode, né? Então, sim, a gente pode tudo, né? Tem coisas que tudo. não devemos fazer.
Não quer dizer que tu não possa, tu não deve, não convém fazer. Né? Então, a gerontologia, ela dialoga muito com a gente olha só a parte da saúde, a gerontologia, mas ela tem a parte educacional, ela tem essa parte social, né? Que eu pelo menos, acho linda, é a parte que eu estou me identificando mais, inclusive, depois que eu assumi a coordenadoria. E ver esse depoimento da Adenira, né? Que é uma pessoa que é próxima de mim, que eu acompanho ali, né? Dentro da prefeitura, e ver assim, ó, que nada para ela foi empecilho. Ela ir morar sozinha num apartamento e deixar o marido em outro lugar, para ela não, eu quero viver assim, e eu não vou deixar de viver dessa forma porque tu não concordas. Um exemplo, né? Porque o desejo dela, a determinação dela foi maior do que qualquer dificuldade que ela poderia. E ela estava tão focada nisso que se ela sofreu etarismo, ela nem percebeu, né? Nem percebeu, porque nada disso era suficiente para fazer ela desistir ou desmotivá-la. É um exemplo, Adenira. Claro, mas e uma inspiração, né? Assim como muito das mulheres também, né? Aí a Kátia diz assim, vocês são poderosas, estou no estúdio fazendo minha segunda tatuagem e assistindo vocês. A Claudane, eu vou retomar aqui a fala da Kátia, tá? A Claudane fala uma coisa que eu tenho lido em vários lugares, que o mercado de trabalho cada vez mais vai precisar de mão de obra madura. E esse maravilhoso exemplo mostra o quanto agrega, contribui para um mundo melhor, mais humanizado. É importante isso, né? E eu tenho lido bastante que tem várias empresas buscando pessoas mais maduras. Gostaria de voltar ao que a Kátia estava fazendo, que é tatuagem. Outro dia eu estava caminhando na rua aqui em São Paulo, e aí vi uma mulher, deve ter seus 70 anos, um pouco mais velha que eu, talvez, cheia de tatuagem. Deve ter tatuagens novas, tatuagens antigas, deve continuar se tatuando, porque deve ser algo que ela gosta, mas era muito engraçado de ver o olhar das pessoas. Né? Se ela fez tatuagem quando era nova, ela foi envelhecendo e a tatuagem foi envelhecendo. Às vezes tem que refazer tatuagem, ela não tem como apagar a tatuagem na medida em que vai envelhecendo, porque está envelhecendo. Mas o olhar das pessoas, não muito, em São Paulo não tem muito da crítica do olhar, mas algumas pessoas olhavam. Eu fiquei pensando, o que vocês pensam a respeito? Faz tatuagem, não faz tatuagem? Como são esses valores? Eu tenho tatuagem. Eu fiz na pandemia. Faz o quê? 3 anos. Tem uma bem grande nas costas, que pega aqui no ombro também. Ou seja, fez com mais de 60 anos. Mais de 60 anos. E tem uma no braço também, que são as datas de nascimento dos meus 2 filhos. Inclusive, ganhei de um deles no Natal. Vai fazer 2 anos nesse Natal. Também, depois de 60. Fiz as 2 e pretendo continuar essa minha das costas, que é a flor de cerejeira. E ela tem um ramo que vem até o ombro e eu quero baixar um pouquinho, fazer mais uns raminhos. Eu gosto. Acho bem então, bonito. São tatuagens que têm significado, talvez. Essa seja uma questão importante, os significados que têm. Sim. A flor de cerejeira é vida. É a árvore da vida, né? Eu adoro. E a outra é um coração com os raminhos, assim, bem delicadinho, que tem as 2 datas de nascimento dos meus filhos. Então, eu não tenho preconceito, eu tenho e acho bonito. Então, na verdade, o que a gente está conversando aqui, pelo menos do que eu estou entendendo, o tempo todo a construção da nossa autoconfiança,
E quanto maior nossa autoconfiança, mais facilmente nos posicionamos a ponto de nem perceber muitas vezes o etarismo. Ah, sim. Ou, se o percebemos, talvez a gente tenha que... Não nos atinge tanto. E se o percebemos, ou se ele é muito intenso, talvez tenhamos que aprender a lidar com isso. Porque estamos todos envelhecendo, o Brasil está se tornando um país de pessoas idosas, aumentando, e como é que vamos lidar com isso? Então, depende da gente também começar a se posicionar. Porém, no Brasil, 60 anos é idoso. Em alguns países, 60 anos não tem nada a ver com idoso. Tem países que é com 70 anos, né? 70, tem outros que é com 65. A Noruega tem muita gente mais velha, né? Tem muita gente e as pessoas estão super bem, fazem tudo que tem vontade, né? Então depende muito dessa questão da educação. A Carla Bacet está dizendo aqui, no final dos anos 80, na veterinária da URGS, fui colega da turma de um professor de farmacologia que dava aula na biociências para alunos da área de saúde. A turma achava peculiar, um exemplo de humildade. A Claudane dizendo que vocês são maravilhosas, e aqui a Cris ocupar espaço sem culpa, se entendendo como protagonista da sua história, sem precisar de validação, muitas vezes torna o etarismo invisível para nós, porém é algo bem comum. Uma reflexão importante, hein? Importantíssima. A Cátia Urbano também colocou, né, que ela tem 60 anos, ela é gerontóloga e faz 2 pós-graduações. Isso. Né? Então, olha a Cris, ali, a Cris Strasser, ela ainda não é 60 mais, ela está pertinho, mas ela também, a partir dos 50 anos que ela começou ali, dos 50 a mais, a dar uma guinada na vida dela. Então, acho que a questão da idade, né, vai nos trazendo a maturidade, vai nos trazendo a sabedoria que tu falou, né, Carla? Isso faz a construção dessa nossa autoimagem, da nossa autoconfiança. Mas vê como isso vem de anos, né? É o que a Carla disse, que lá nos anos 80, quando ela estava na veterinária da URGS, ela foi colega de turma de um professor da farmacologia. Lá que ele era professor, já mais velho, né? E a turma achava peculiar, porque não estava acostumado, não se está acostumado, né? E aqui está a Elisângela. Boa noite, Elisângela. Noite, minha querida amiga, também já nos 60, e ver como a gente vai construindo espaço e ocupar esses espaços sem culpa é importante, mas a gente não pode deixar de olhar. E aqui ela diz assim, ocupar espaços, a Cris diz, ocupar espaços sem culpa, se entendendo como protagonista da sua história, sem precisar de validação, muitas vezes torna o etarismo invisível para nós. Porém, ainda é algo bem comum. Então, eu estou repetindo isso para que a gente possa fazer uma reflexão sobre ocupar esse espaço, ser protagonista da vida. E o que a Denira está trazendo é o protagonismo da vida. Ela, quando foi buscar a independência, fazer a sua história, foi protagonista. E que bom que hoje namora o marido, né? Hoje dá para namorar. Só na parte boa. Final de semana, Carla, ela posta foto deles lá curtindo uma festa, uma janta, sabe? E tu olha assim, é bonito de ver, porque tu vê nas fotos ali bem isso aí que tu falou, Carla, o namorar, sabe? O namorar. Eu adoro acompanhar a Denira nas redes sociais, acho o máximo.
Boa noite, Lauro. Lauro é o criador da Rádio Papareia. Pessoal que está assistindo, deixem o joinha aí, se inscrevam no nosso canal, é um canal comunitário. Peço para vocês a inscrição e o joinha. E eu queria entender um pouquinho melhor, já que a crise é da tua área, Kátia, como é que é essa questão como é que a gerontologia entende a questão do protagonismo, que, aliás, é uma coisa que tu fala muito e tu traz muito, muitas vezes tu usa esse conceito, né? Como é que a gente pode se colocar, ser protagonista, pensando do ponto de vista da gerontologia? A gerontologia, ela é uma ciência que estuda o envelhecimento humano, né? E dentre esses estudos e tudo mais, se viu que era muito importante a pessoa idosa se enxergar como pessoa, né? Como protagonista. E a gerontologia, ela trabalha isso através do que eu falei ali, da gerontologia social, da gerontologia educacional, através da conscientização. E num país que está envelhecendo, hoje eu e a Denira, nós juntas participamos de uma roda de conversa, promovemos uma roda de conversa, e eu ainda estava falando, o Brasil tem cerca de 32, 33 milhões de pessoas idosas, né? É um número bem, bem grande. E cerca de pouco mais de 1.000 geriatras para atender essa população idosa, né? Mas quando a pessoa idosa chega no geriatra, ela já chega ali doente, ela chega para a doença. E a gerontologia é olhar, é fazer com que a sociedade entenda que o envelhecimento não é doença, né? Que o envelhecimento faz parte da nossa vida. E que nós podemos escolher o modo como queremos envelhecer. E esse envelhecimento, ele é construído. Então, esse protagonismo, que bom que a Denira passou a ser protagonista da vida dela a partir dos 55, né? Mas é algo que a gente tem que construir desde a infância. Desde a infância, e dizer, olha, tu pode ser protagonista. E o fato de tu seres protagonista não vai te fazer menos esposa, menos mãe ou mais mãe. Muito pelo contrário, né? Então, a gerontologia, ela serve para essas questões de conscientização, de ajudar em políticas públicas, fomentar políticas públicas para o protagonismo. Vamos pegar aqui a questão do mercado de trabalho. O mercado de trabalho cada vez mais vai precisar de pessoas idosas trabalhando, porque hoje nós já temos muito mais pessoas idosas do que jovens de 0 a 14 anos. Daqui a pouco, em 2050, daqui a 25 anos, possivelmente vai ter mais do que pessoas com 20, 30 anos, né? Então, o mercado precisa se preparar para isso. E como é que a gente vai preparar as pessoas idosas para o mercado de trabalho? Porque elas também precisam estar preparadas para trabalhar. Então, a gente tem que dar espaço aí na educação, na alfabetização. O Brasil tem um número muito grande de idosos analfabetos, né? Então, tem que alfabetizar essas pessoas, tem que dar cursos de qualificação para o mercado de trabalho, fazer a inclusão digital dessas pessoas para a questão do protagonismo, e tudo isso entra na gerontologia. Um gerontólogo, por exemplo, pode ser contratado por uma empresa para preparar aquela empresa para a inclusão de um trabalhador 60 a mais. Né? Ele vai fazer a avaliação da ergonomia da empresa ali para aquela pessoa idosa se sentir mais confortável, processos, né? De que forma que essa pessoa ela pode atuar, o que ela vai conseguir fazer dentro das limitações, se ela tiver limitações, ou não, se ela não tiver essas limitações. Né? Então, é urgente olhar para a pessoa idosa e mudar este olhar da pessoa idosa. O olhar de que envelhecer é doença, que envelhecer é sinônimo de inutilidade, que envelhecer é sinônimo de linha final de vida, reta final de vida, né? Não.
pode ser o começo. Para a Denira, está sendo um começo de vida, né, Denira? Para cá, Urbano, lá no Rio, que está fazendo as 2 tatuagens, tem a graduação, 2 pós-graduação que ela está cursando agora, é recomeçar a vida. Para a Cris, lá em Brasília, recomeçar a vida, né? Para quem acho que foi tu, Carla, ou foi a Magda, ou foram as duas que começaram com o hobby da fotografia bem mais maduras, né? Acho que antes dos 60, mas já tinham mais de 40. Não, se eu for pensar até o programa aqui, comecei já na pandemia, já tocando ali os 60, pulando nos 60 já. E aí também tem combater o etarismo, né? Eu acho que a gerontologia ela é uma profissão muito importante, é uma faculdade muito importante, é um estudo muito importante, que precisa ser mais difundido e conhecido no país, né? A Beatriz colocou uma coisa muito legal ali. Que viver não pode ser confundido com produzir. Será que queremos permanecer nesse mercado? Eu não. É uma reflexão muito importante, né? Que viver... Eu falo para minha mãe. A minha mãe, eu digo que ela é da geração tarefeira. É daquela geração que tem que estar sempre produzindo, porque se ela não produzir, ela não vai ser útil, né? E não é isso. Né? Viver não é estar sempre produzindo, não é ser tarefeiro. Viver pode ser simplesmente não trabalhar e viver viajando, praticando um hobby. Cada um vai viver de acordo com aquilo que lhe faz bem, que se sente bem, que promova a sua plenitude. E aí a plenitude vem, eu tenho que estar satisfeita com o que eu sou, eu tenho que estar satisfeita da maneira como eu vivo, eu tenho que estar satisfeita com a minha saúde. São várias coisas que eu preciso estar ali me sentindo bem para que eu possa me sentir plena. Pois é, então, tu estavas falando e eu pensei de novo no que a Denira trouxe, que é do desejo. E o que a Beatriz está falando bom, de não confundir o produzir com o viver, é porque o viver tem a ver com desejo. A Denira tinha um desejo que não era exatamente o de trabalhar, pelo que eu entendi, mas era o de utilizar o trabalho para ter as conquistas que ela desejava. E aqui a Valmira Cruz diz: a cada dia a vida nos entrega, uma nova página em branco. Cabe a nós escolhermos o que escrever nela, com atitudes, sentimentos e aprendizados, independente da idade. E aí a Cris diz: o termo protagonista para a gerontologia vem no sentido de afirmar que a pessoa idosa não perde seu poder de escolha e decisão. Isso é muito importante mesmo. Tirar o estigma de que, ao envelhecer, só nos cabe a cadeira do canto da sala. E a Valmira, fico muito feliz em saber que as mulheres com 50 a mais estão se reinventando. Eu também. Carla Bacedo, consumir também move o mundo. Não tenhamos culpa. Também, né? Consumir, produzir, cada um vive da melhor forma que lhe convém. E uma frase ali da Valmira que me impactou, que ela diz assim, fico muito feliz em saber que as mulheres com 50 a mais estão se reinventando. Eu acho isso maravilhoso, mas também precisamos trabalhar isso na cabeça dos homens, né? Os homens também precisam entender que é possível se reinventar a partir dos 50, dos 40, dos 60, a qualquer idade. Esse final de semana eu participei da Conferência Estadual de Direitos Humanos, lá em Porto Alegre. E no retorno de lá, né, na viatura da prefeitura, vinha uma moça de 28 anos, se não me falha a memória, e ela assim, eu agora estou tomando medicamento para depressão
porque eu estou me aproximando dos 30 e eu ainda não tenho a minha casa. Eu ainda não tenho o meu emprego fixo. E aí eu peguei e disse para ela, tá, mas quem te disse que aos 30 tu tem que ter a tua casa própria? Né? Então, eu acho que é isso o viver. E isso eu fui adquirindo também com a maturidade, porque eu também me apavorei quando chegou perto dos 30 e eu ainda não tinha me achado. Eu fui me achar profissionalmente aos 44. Aos 44 anos de idade, que foi quando eu comecei com a área da gerontologia. Eu tenho 49. Né? Ou seja, faz 5 anos que eu me permiti me reinventar. Né? E eu acho que o problema está nessa cultura. Nós crescemos que aos 30 a mulher ela tem que estar já formada, numa boa faculdade, ganhando bem, num emprego com estabilidade, tendo casa. Se não está casada, pensando em casar. Se não tem filhos, tem que estar pensando em ter filhos. Né? E não. A Cláudia Raia foi ser mãe aos 54 anos. Mas ela já tinha um filho. Não, sim, ela já tinha. Mas ela... aos 54 ela teve outro, entendeu? Então, cheia de energia. Oi? E cheia de energia, porque tem que correr atrás. É verdade. Eu tenho um de 5, nossa, tem horas que eu canso. E talvez isso tenha a ver com o que a Cris disse, ser protagonista é ter o controle do leme da própria vida. Então, eu realmente... e nem sempre é fácil de ter o leme da própria vida, porque temos que assumir a nossa responsabilidade sobre as escolhas que fazemos, sobre os desejos que temos. E outro dia eu escrevi um negócio que... quase que uma poesia ali, e até postei. E a gente tem muitos... A gente, quando tem que estar com o leme na mão, e a gente só enxerga o horizonte, que era o que tu estava falando agora, quando a proa aponta para o horizonte. É a proa que vai nos mostrar o horizonte, a linha do horizonte. Então, a gente está sempre buscando esta linha do horizonte. E talvez isso que a gente tenha que pensar em ter objetivo, em ter desejo, em ter prazer, em se permitir sentir. Boa noite, Cláudia. Em sentir, se permitir sentir. E se posicionar. E se eu quero trabalhar, trabalho. Se eu não quero trabalhar, não trabalho. Porque posso estar aposentada. Tem gente que tem boas aposentadorias, outros não. E também, se não tem, porque não posso buscar outras possibilidades. Sim, porque o viver é de cada um, né, Carla? O viver é de cada um. Tem aquela música, Preciso Saber Viver, né? É preciso saber viver. Essa música é muito linda. Bom, a gente está chegando ao final. Gostaria de ouvir vocês as últimas... Denir, assim, amei. E gostaria de escutar um fechamento, que a gente está chegando ao final. Tem mais uns minutinhos. Carla, quando tu me mandou o WhatsApp no sábado, né, sobre esse programa aqui, para mim pensar num tema, tudo mais, eu já tinha na cabeça o que eu queria, né? E eu já tinha na cabeça também quem eu queria convidar. Mas eu estava pensando como fazer esse convite para a Denira, porque ela falou ali, ela não gosta muito de falar em público, ela é bem tímida nesse quesito, né, Denira? Não parece. Eu pensei, eu vou começar pedindo um depoimento por escrito. Aí eu disse para ela, Denira, faz um depoimento por escrito. Aí depois assim, não, Denira, quem sabe tu grava um vídeo. Eu fui comendo pelas beiradas até conseguir fazer com que ela aceitasse estar aqui com a gente hoje falando, porque eu quis mostrar que é possível, sim, né? Quando a gente tem desejo, quando a gente tem vontade, quando a gente tem acolhimento,
né? Seja acolhimento da família, seja acolhimento de colegas, seja o tipo de acolhimento que for, até o próprio autoacolhimento, né? Eu me acolher. Então, quando a gente tem esse acolhimento, é uma diferença, a gente ganha força, é como se nos tornássemos super-heróis, super-heroínas, e nada fosse capaz de nos deter rumo àquele desejo, aquele sonho, aquele objetivo. Então, é isso, né? A reflexão que fica é que a idade é apenas um número, mas não é um fator limitante para nada. E que as limitações estão mais aqui na nossa cabeça, nós mesmos nos boicotando, nos limitando, do que qualquer outra coisa. Denira? Eu só tenho a agradecer a vocês, a Kátia, pelo convite. E, mais uma vez, né, dar um exemplo, uma inspiração para as pessoas. E agora eu estou refletindo, eu estou dizendo, eu acho que a minha determinação era tanta, e é tanta, que eu não vi problema nenhum. Não senti nada de discriminação ou qualquer outro problema. Eu acho que pela determinação que eu tinha, o meu desejo, acho que foi isso. Que o meu caminho eu não senti nadinha assim, desse tipo de preconceito. Não senti nenhum, sinceramente. Então, eu acho que foi tanto, e se teve, eu não percebi. Graças a Deus. Bom, eu tenho que agradecer demais a Kátia, mais uma vez. Acho que a gente faz uma boa parceria, né, Kátia? Eu tenho certeza que a gente faz uma boa parceria. Seguiremos em 2026, já vai te preparando. Lembrando que temos mais uma live na última quarta do mês de novembro. Denira, quero te agradecer profundamente. Não parece que és tímida, sob hipótese alguma. Foi fluiu e penso que tu trouxesse tua forma de ser, trazendo tua forma de ser e desejar e se posicionar e fazer como uma referência mesmo do que é possível e de que é possível. E quero aproveitar aqui dizer que a Kátia coloca envelhecimento é privilégio, é a geração que deu certo. Fechou? Programa incrível, diz a Cris, como sempre, vocês são maravilhosas. A Kátia trouxe uma coisa que eu achei muito linda, que eu fui ensinado durante toda a minha vida como morrer, mas ninguém nunca me ensinou como envelhecer. Autor Billy Graham. Aqui a Carla Diniz, obrigada pelo compartilhamento da sua história. Isso é para ti. Denira, aliás, muitas histórias lindas. Eu acho que todos nós temos muitas histórias, algumas que encaixam mais em determinado momento, algumas que são mais referência do que outras e que nos ajudam a romper com formas de pensar e de ser. E eu penso exatamente isso que a Kátia colocou. Envelhecimento é privilégio, é a geração que deu certo. Estamos aqui envelhecendo com S. A Denira é o exemplo total, envelhecendo. Aqui mais um obrigada a todas pela troca, diz a Valmira. Bom, vamos nos despedindo. Muito obrigada. O Cláudio diz muito legal, aprender a envelhecer. Nunca havia pensado nisso. E envelhecemos todos os dias. Hora de rever algumas coisas. É, Vero? Cris, vocês são maravilhosos. Esse programa é incrível. Denira, você é uma força da natureza. Também acho. Carla, deixa eu fazer uma sugestão da Denira divulgar o Instagram dela para as pessoas acompanharem ela.
Diga aí que eu vou botar aqui. É @Denira Maia. Espera aí. Eu tenho que achar aqui o meu bannerzinho. Eu tenho que achar ele aqui lá no final, criar um banner. @Denira Maia. com Y ou com I? Com I. Ó, vou ter que adicionar aqui. É isso aí? Assim, isso. Então tá, pessoal. Aproveitando aí, vamos seguir. Sigam a Rádio Papareia, @Rádio Papareia, a nossa querida gerontóloga Kátia Martins, a mim, e a todos um excelente final de noite com reflexões para a semana. Eu tô de papo com a Hélia, Hélia de papo com eu.